Oiê, eu me chamo Raíssa e tô de volta para mais uma especialidade. Eu não sei vocês, mas eu, quando escutava a palavra planta carnívora, já pensava nisso aqui. Que isso? O que foi isso? Que planta carnívora enorme. Hannah? 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 Hannah! As plantas carnívoras mexem com a imaginação das pessoas. Muitos acreditam que elas são agressivas e até atacam suas presas, mas não é isso que acontece. Na verdade, elas são geralmente de porte pequeno e extremamente delicadas. Isso e muito mais a gente vai ver hoje, porque nós vamos ter a especialidade de plantas carnívoras. Tá, mas qual a diferença da planta carnívora para uma planta comum? Bem, as plantas carnívoras, assim como qualquer outra planta, também realizam fotossíntese, mas elas são encontradas em solos pobres, encharcados ou ácidos. Então elas se alimentam de pequenos animais e insetos para compensar a carência nutricional do ambiente. Essas plantas têm a capacidade de atrair suas presas, capturá-las e digeri-las. Apesar da maioria das presas serem insetos, algumas um pouco maiores são capazes de alimentar-se de répteis, anfíbios e até pequenos mamíferos. Agora, bora conhecer as 4 principais famílias de plantas carnívoras. A primeira é a Nepenthaceae. Também conhecida como planta de jarro, ela é uma das mais eficientes. Tudo porque, na verdade, essas plantas possuem o formato de um grande jarro que devora qualquer inseto que caia nela. Dentro desse jarro está lotado de líquidos digestivos, líquidos altamente ácidos que a planta usa para decompor as suas vítimas. E para evitar que esse líquido, de alguma forma, seja diluído pela água e assim acabar perdendo a sua eficiência, a planta possui uma espécie de folha que serve como tampa para evitar que a água ou qualquer outra coisa do tipo caia em contato com esse líquido. Evita a água da chuva, mas atrai os insetos, que se por algum motivo pousarem no ácido, já é tarde demais. O ácido que está lá dentro é tão forte que o inseto não resiste, e a planta depois disso come todos os nutrientes daquele inseto. Para quem viu Pokémon, essa planta se parece muito com o Pokémon Victreebel, que toda hora quer comer alguém, mas na vida real ela come insetos. Nessa família existem as Nepenthes villosa, que são bem pequenas, e as Nepenthes rajá, que pode chegar a meio metro de altura, podendo comer pequenos mamíferos como roedores. A segunda família é a Sarracenaceae. São nativas da América do Norte. É possível ver que a aparência é bastante parecida com a Nepenthes, mas possui algumas diferenças, como sua cor e seu cheiro. Ela usa a cor, o néctar e o cheiro para atrair os insetos para dentro, sem contar também que o interior de seu tubo é todo escorregadio, ou seja, se o inseto ousar entrar, não tem como sair. Ele vai começar a escorregar e se desgastar até ficar exausto e não ter mais o que fazer. Sem contar também que no fundo dela existe um líquido cheio de enzima que ajuda a afogar o inseto. E depois que o inseto está ali dentro sem mais vida, inicia-se todo o processo digestivo. A terceira família é a Droseraceae. São plantas que estão espalhadas por todo o mundo, desde o Alasca até a Nova Zelândia. Apesar do tamanho pequeno, são extremamente perigosas e temidas pelos insetos. Geralmente nascem em solos ácidos e são pobres de nutrientes. Os insetos são atraídos pela aparência da planta, que parece ser bastante suculenta. Só que isso faz com que os insetos fiquem presos a ela, e depois que o inseto está preso, ela começa a se dobrar, deixando assim o inseto mais preso ainda. Depois que ele já está preso e todo enrolado na planta, os tentáculos dela liberam uma química que lentamente vai digerindo e absorvendo os nutrientes do inseto. Aqui no Brasil, existe uma espécie chamada Drosera magnifica, que pode chegar a 1,5 metro. A quarta família é a Lentibulariaceae. No Brasil, é representada pela Utricularia,
que cresce em ambientes úmidos. Essa planta captura pequenos organismos por meio de uma armadilha que se parece com uma bexiga. Assim que o inseto entra em contato com essa bexiga, ela se abre rapidamente e depois o inseto é sugado para dentro da bexiga. Depois disso, a bexiga se fecha, deixando o inseto dentro dela. Como eu já disse, as plantas carnívoras ficam paradinhas, só esperando a presa delas chegar até elas. Para isso, elas usam as armadilhas. E existem alguns tipos de armadilhas. A primeira é a armadilha tipo jaula. São as mais conhecidas e mais lembradas quando se fala em plantas carnívoras. Seu formato é representado por duas metades, com cerdas nas bordas que se fecham ao perceber a presença da presa. Um exemplo que usa essa armadilha é a dionéia. Outro tipo de armadilha é a por sucção. A captura é feita quando é sentida a presença da presa próxima à abertura da entrada, fazendo assim com que o animal seja sugado. Todas as espécies de Utricularia usam essa armadilha. Outro tipo são as folhas colantes. São plantas que possuem substâncias espalhadas pelas folhas e que atraem os insetos. Ao pousar, os insetos ficam presos, servindo assim de alimento. As plantas que usam esse tipo de armadilha é a Bilis, a Dróseras, a Drosophyllum e a Ibicella. E o último tipo de armadilha é os assídios. São folhas inchadas e ocas, altamente especializadas, similares a jarras, com uma entrada no topo e em seu interior contém um líquido digestivo. As plantas que usam esse tipo de armadilha é a Cephalotus, a Darlingtonia, a Helianthora e a Sarracenia. Ok, nós falamos os tipos de plantas carnívoras, que elas se alimentam de plantas e outros animais, que elas usam armadilhas para capturar esses animais, mas como que elas absorvem esses nutrientes, como que elas fazem a digestão? Eu acho que eu sei, é tipo a digestão humana, né? É a mesma coisa, tudo digestão, não? Não é igual à digestão humana, é bem diferente. A digestão já começa na captura durante a luta do inseto para se livrar, o que estimula a produção das enzimas digestivas. Há ainda as plantas que contam com a ajuda de micro-organismos para sintetizar os nutrientes da presa, processo que pode levar até 12 horas. Muito tempo, né? E por fim, vocês vão ter que me entregar um trabalhinho para ter essa especialidade linda de plantas carnívoras na faixa de vocês. O primeiro vai ser realizar uma pesquisa e estabelecer a relação existente entre as flores das plantas carnívoras, o processo de polinização e os insetos que elas se alimentam. O segundo vai ser montar um álbum com fotos de no mínimo 15 espécies diferentes, mencionando para cada uma delas nome popular, nome científico, família e outros detalhes sobre a espécie. Como eu sei que nem todo mundo tem impressora, não precisa se desesperar para imprimir. Vocês podem montar um arquivo no Word com a foto, o nome científico, todos os requisitos que pede e me mandar por WhatsApp mesmo. E a terceira coisa, vocês vão escolher uma planta carnívora que vocês ficaram abismados, amaram e falar 5 características dela. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da especialidade e visto que até nos pequenos detalhes a mão de Deus se encontra. Foi tudo muito perfeito que Ele criou. Tchau, até a próxima!